Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está aqui no centro de evangelização nessa noite de segunda-feira, você que nos acompanha em casa através das nossas redes sociais, hoje, nesse dia 5, na liturgia da igreja, nós celebramos a memória de Santa Faustina, Maria Faustina Kowalska. E esta mulher é para nós a expressão de quem escutou a palavra e traduziu essa palavra em sua vida, se tornando discípula e apóstola de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao escutarmos nessa noite as leituras, elas nos falam sobre a dinâmica da misericórdia. Ela nos fala sobre a dimensão da palavra de Deus presente em nós, como herança do coração de Deus. E São Paulo hoje, na primeira leitura, ele nos recorda que nós não podemos fugir daquilo que Deus propôs para nós. E quando nós escutamos a leitura do Evangelho, é exatamente isso que nós vamos entender. A palavra, ela revela o verdadeiro rosto de Deus. Se nós quisermos de fato conhecer quem é Deus, nós precisamos ter relação de proximidade com a palavra. Não há um outro caminho que nos revele a figura de Jesus de uma maneira tão plena, senão na própria palavra. É lá onde nós vamos encontrar o verdadeiro rosto de Deus. E qual é esse verdadeiro rosto de Deus que a palavra revela para nós? A palavra revela o rosto de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é sensível, de um Deus que se aproxima do homem sem considerar a sua fraqueza,
sem centralizar a sua fragilidade humana, mas de um Deus que se aproxima na tentativa de fazer, a partir da sua misericórdia, com que o homem descubra o verdadeiro caminho da santidade. E ao escutarmos hoje essa parábola, essa história que Jesus conta, ele está ajudando as comunidades, as autoridades de Israel a entender qual é de fato o verdadeiro rosto de Deus, porque a comunidade de Israel, ela parou na imagem de um Deus um pouco desfigurado, de um Deus perfeito, de um Deus que desconsiderava a fragilidade do homem, de um Deus que castigava, de um Deus que punia a miséria humana, e que não tinha piedade nenhuma, senão derramar a sua própria ira, quando o homem pecar. E Israel ficou muito preso à ideia desse Deus, a ideia desse Deus distante, porque essa imagem de Deus distanciava o povo. As pessoas tinham medo de Deus, e nós não podemos ter uma relação de amor com Ele se nós estamos cheios de medo. Não há uma relação com Deus a partir do medo, porque senão não será uma relação de liberdade, não será uma relação de verdade. E essa relação de amor com Deus, ela precisa ser criada na liberdade. Eu amo o Senhor, porque eu amo de fato. Não é o medo que me faz aproximar de Deus. Eu não me aproximo de Deus porque eu tenho medo dEle. Eu tenho medo que Ele me castigue. Eu tenho medo que Ele derrame sobre mim a sua cólera. Não, eu me aproximo de Deus porque eu sei que nele eu encontro um caminho aberto. A minha alma tem necessidade. Então é uma relação de necessidade e não uma relação de obrigatoriedade. E quando Jesus conta a parábola de hoje, do bom samaritano, Jesus está tentando dizer para eles: olha, vocês estão perdendo muito tempo construindo a ideia de um Deus legalista, e vocês não conseguem atualizar a lei que Deus deu a Moisés, vocês não conseguem atualizar essa lei na história do povo, e vocês acabam criando um distanciamento muito grande, porque na verdade o Deus que a lei revela é o Deus da misericórdia. Aí Jesus conta essa parábola dizendo que um homem caiu nas mãos de assaltantes e os assaltantes tomaram tudo dele, ele ficou ferido, e ali naquele lugar vai passar 3 pessoas muito decisivas: a figura do sacerdote, que era a autoridade máxima na comunidade de Israel, era aquele que celebrava o culto de Israel, era aquele que havia recebido a missão de aproximar o povo de Deus. Aquele sacerdote passa por aquele lugar e ele muda de direção quando vê aquele homem caído. Depois, naquele mesmo lugar, vai passar um levita. Era também uma categoria de autoridade religiosa no mundo de Israel. Eram os homens responsáveis para entoar os grandes louvores a Deus no templo de Israel e tornar a liturgia de Israel cada vez mais bela. Mas quando o levita passou por aquele lugar e viu o homem caído, ele se distanciou, mudou de direção, mas passou por aquele lugar um samaritano. Enquanto os dois eram de categoria perfeita, o sacerdote e o levita, passou naquele lugar um homem de uma categoria imperfeita. O samaritano era tido como publicanos, eram tidos como homens impuros, eram homens que, segundo a tradição de Israel, não tinham a bênção de Deus. Aquele homem passou naquele lugar, viu o caído e teve compaixão, teve misericórdia da dor daquele homem. Aí Jesus diz assim para as autoridades de Israel: quem foi o próximo daquele homem? Aí eles disseram: aquele que agiu de misericórdia. Então Jesus desenha para nós qual é o verdadeiro rosto de Deus. É o rosto da misericórdia. E assim, compreendendo, nós nos tornamos discípulos dessa misericórdia. Então nós devemos agir também com misericórdia. A nossa postura é de sensibilidade. A nossa missão é sempre ajudar o outro, a partir da misericórdia de Deus, a reconstruir a sua história de vida.
a descobrir em Deus o caminho da santidade, porque assim, quando nós olhamos para a misericórdia, o que é que nós descobrimos no tesouro da misericórdia de Deus? O que é que eu encontro no tesouro da misericórdia? Santa Faustina, em seu diário, vai dizer que no tesouro da misericórdia eu encontro a santidade. A misericórdia não existe para justificar os nossos erros, a misericórdia de Deus não existe para justificar o nosso pecado, a misericórdia de Deus não existe apenas para nós pontuarmos a nossa miséria e de lá não sair. Não, a misericórdia de Deus, ela revela para nós o caminho de santidade. Então, quando nós mergulhamos no oceano da misericórdia, quando eu mergulho, como nós cantamos, naquela canção tão bonita, mergulho, na misericórdia, no oceano da misericórdia de Deus. Quando eu mergulho nesse oceano, o que é que eu encontro? Eu encontro o caminho da santidade. Ou seja, quem é envolvido pela misericórdia de Deus, procura a partir daqui reconstruir um caminho de vida, dar sentido novo à sua história. E eu olho para as minhas misérias, a misericórdia, ela me faz isso, ela me dá a graça de eu poder olhar para as minhas misérias, para as minhas fraquezas, e entender a grandeza do amor de Deus, e essa chama da misericórdia em mim, ela provoca minha consciência para uma transformação de vida, para uma mudança radical na minha história. Quem bebe da misericórdia, está com seu coração inflamado pelo amor de Deus. E uma alma inflamada pelo amor de Deus, uma alma completamente contagiada pelo amor de Deus, o que é que ela vai sentir? Ela vai sentir desejo de santidade. Uma alma cheia, inflamada da misericórdia, ela tem o desejo de ajudar os outros a viver essa santidade. Por isso que nós encontramos aqui o samaritano que chega naquele lugar e vê o homem caído e se depara com a sensibilidade de Deus no seu coração. Então, a palavra hoje, tanto São Paulo como a parábola que Jesus conta hoje, é nos ajudando a entender qual é a verdadeira teologia da espiritualidade cristã. Qual é a teologia da santidade? A teologia da santidade chama-se misericórdia. E se nós quisermos crescer em Deus, nós precisamos entrar na escola da misericórdia. Aí a importância dessa grande mulher, Santa Faustina. Nós encontramos nessa simples mulher, eu digo simples mulher porque era uma religiosa, era uma religiosa muito simples, sem tanta instrução, embora desde cedo Deus tenha dado a ela dons de sabedoria, ela quase não pisou em uma escola, mas desde cedo ela tinha dons espirituais de sabedoria, sempre foi alguém muito inteligente por conta desse dom que Deus dava, mas vivia na simplicidade de uma pequena vila na Polônia, de uma família pobre de 10 filhos, da qual ela era a terceira, e uma família muito simples e humilde. Jesus foi buscar naquela simplicidade da Polônia uma mulher para dizer assim: é preciso contagiar o mundo com a misericórdia, é preciso chamar a atenção dos cristãos, é preciso gritar para o mundo quem nós somos, quem são os cristãos? São aqueles que anunciam a misericórdia de Deus. Essa mulher, ela tem uma importância muito grande na evangelização da modernidade, porque ela é do nosso tempo. Ela nasceu em 1905, no dia 25 de agosto de 1905, e morreu também muito jovem, com apenas 33 anos de idade. Morreu com 33 anos de idade, teve uma vida muito breve, mas a brevidade da sua vida, a levou também a viver com toda a intensidade a sua experiência. Com 7 anos, a docilidade dessa mulher escutava a voz de Deus, ela sentia um apelo de Deus no seu coração para se tornar religiosa, mas na dificuldade em que ela vivia e na distância dos grandes centros da Polônia, não havia quem orientasse essa pobre menina, e ela teve que muito cedo ainda, com 16 anos, sair de casa, porque era uma família
numerosa e ela foi mandada pelos pais para trabalhar como doméstica, para ter renda, para poder sustentar os outros irmãos. E aí ela foi tardando a sua ida para, né, os conventos, geralmente com 15, 16 anos. E Faustina, Helena, né, que é assim o nome dela de batismo, Helena Kowalska, ela entra no convento com 20 anos e tem uma dificuldade muito grande de ser acolhida nos conventos, porque ela era simples, pobre e não tinha instrução. Então ela roda em muitos lugares buscando uma congregação religiosa que a aceitasse, para que ela pudesse fazer a vontade de Deus como religiosa, até Jesus dizer para ela, olha, ela disse para Jesus, eu já bati em tantas portas, nenhuma porta se abre, será que eu não sou digna de experimentar esse dom da vida religiosa, que tu, Jesus, destes para a igreja? E aí Jesus diz, olha, vai lá numa congregação simples, na Polônia tinha uma congregação muito simples, as irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, e Jesus manda Faustina ir naquele convento muito simples, e quando ela chega lá, ela pede entrada, e a madre superiora daquela congregação diz assim para ela, por que você nos escolheu? E ela diz, foi Jesus que mandou eu bater aqui nessa porta, porque aqui Ele quer construir a minha relação de amizade com Ele. E aí, a partir desse momento, Santa Faustina vai começar a ser trabalhada na escola da misericórdia. Ela vai começar a passar por um processo de transformação de vida. Ela vai ser experimentada na misericórdia, até Jesus perceber que ela estava preparada para receber as revelações da misericórdia. E aí Jesus começa a aparecer para Santa Faustina, nesta autoimagem que nós vemos aqui, né, no altar do centro de evangelização. Ele aparece, né, para Faustina em uma das casas da sua congregação, nesta imagem. Jesus com a mão em forma de bênção e com a outra mão trazida no coração, e desse coração saem os raios, sangue e água. E Jesus dizia para ela, pinta um quadro com o que vês, e embaixo desse quadro coloca, Jesus, eu confio em vós, porque eu quero dar a conhecer ao mundo a minha misericórdia. Só que essa misericórdia de Deus não era nova, não era uma ideia nova, era apenas uma ideia escondida. Porque nós fomos acostumados a uma ideia de Deus muito legalista, muito distante. Nós não fomos acostumados, dentro da nossa formação cristã, a esta imagem de Deus sensível, cheia de amor e cheia de misericórdia. Nós muitas vezes chegamos a Deus por medo, porque nós fomos obrigados, porque as pessoas colocaram medo, dizendo, se nós não formos de Deus, nós vamos para o inferno. Nós fomos formados numa linguagem que muitas vezes gerou medo e não gerou amor. Então sou de Deus por causa do medo e não por causa do amor. Mas uma alma que é de Deus por medo, ela não cresce espiritualmente, ela não se desenvolve espiritualmente, ela fica muito na beirada. Uma alma cresce em Deus quando a sua relação com Ele é uma relação de puro amor, de puro amor. Por que eu estou em Deus? Eu estou em Deus porque minha alma grita por Ele, há uma necessidade dentro de mim. Não, eu não busco Jesus porque alguém me manda, eu não busco Jesus porque a minha família me obriga a buscar Jesus, não porque minha família era de tradição e frequentava, e não, eu busco Jesus por causa de uma necessidade que eu tenho. É a necessidade que minha alma tem dele. Mas isso não precisa estar ligado à dimensão do medo, nem daquele pavor de Deus. E nós fomos criando muitas distâncias. Quando a gente diz que Santa Faustina é muito importante no processo de evangelização da pós-modernidade, é porque ela traz não só
não só a imagem da misericórdia, mas ela convoca o mundo todo, ela convoca a igreja toda a voltar à origem. Aonde é que está a origem da igreja? Em Jesus. E Jesus é o que? Misericordioso. Ele é cheio de ternura para conosco. Então, quando ela recebe essa mensagem, não é apenas para pintar um quadro que eu acho tão bonito e que eu olho com essa frase que me toca: Jesus, eu confio em vós, e eu olho para a imagem. Não, essa imagem é um grande convite de Deus, é um grande convite de dizer: eu sou misericordioso e você também precisa ser misericordioso. Mas para você ser misericordioso, você precisa entrar no meu coração, você precisa ser tocado pelos raios da minha misericórdia. E é por isso que ela inaugura, a escola da misericórdia. Provavelmente daqui a alguns anos a igreja vai declarar Santa Faustina como doutora da igreja, porque ela criou um patrimônio espiritual chamado a escola da misericórdia. É uma escola muito simples, porque ela era muito simples, e nós aprendemos na escola da misericórdia, na simplicidade, porque é essa simplicidade que me faz compreender a dinâmica da misericórdia de Deus, o que é mesmo a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que Santa Faustina trouxe não é apenas de cunho devocional, porque senão se perde a mensagem da misericórdia. A gente se acostuma tanto à devoção de rezar o texto pela sua divina misericórdia, que não passa disso. A gente pronuncia isso e pronto. A gente pronuncia. Tem um testemunho de uma irmã. Nós assistíamos um documentário sobre a misericórdia, e uma irmã da congregação de Santa Faustina, ela relata uma experiência muito forte que aconteceu com ela. Ela foi enviada para uma missão, e aí com a incumbência de criar um hospital para cuidar dos doentes, porque a congregação que Jesus inspirou Santa Faustina era para cuidar dos moribundos, desse como nós escutamos hoje no Evangelho. E essa irmã é mandada para esse lugar para criar um hospital, para construir um hospital. E ela vai e começa a construção. No decorrer do caminho, ela começa a passar por dificuldades, e ela diz assim: não, eu vou pedir transferência, eu vou entrar em contato com a minha superior e vou dizer: eu não quero mais ficar aqui, porque eu não tenho condições de dar de conta disso, falta muita coisa e eu não vou cumprir. E ela disse que certa vez visitou a sua comunidade uma criança que era portadora de uma síndrome e tinha todas as impossibilidades do mundo, não caminhava, não escutava bem, não via bem. E essa irmã começou a comentar com os pais dessa criança, que estava saindo daquele lugar, que havia pedido dispensa daquela missão, porque ela não tinha condições de dar de conta. E a criança olhou para ela e disse assim: irmã, você é daquela congregação que diz: Jesus, eu confio em vós? Jesus, você é daquela congregação que diz: Jesus, eu confio em vós? E a irmã disse: sim, sou. E ela perguntou: irmã, e quantas vezes durante o dia você diz: Jesus, eu confio em vós? E a irmã disse assim: olha, eu não sei quantas vezes, mas eu digo um monte de vezes durante o dia. E aí, essa criança disse para a irmã: e por que a senhora mente para ele, dizendo que confia e não confia? Então, se a gente fica perdido apenas na devoção, a gente não experimenta a grandeza da misericórdia de Deus, porque às vezes a gente diz: Jesus, eu confio em vós, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de Deus e do mundo inteiro, de nós e do mundo inteiro. Aí termina o texto da misericórdia, guardo ali, vou para a rua, passo por alguém que necessita da minha ajuda e eu faço pouca conta disso. Será que essa misericórdia que você está rezando está entrando no coração, está tocando a tua alma, está mudando a tua história, ou você está apenas balbuciando palavras? E a irmã disse assim: naquele dia
Eu senti que não era apenas a criança, mas era Jesus que estava falando comigo. Na mesma hora fui para o quarto, chorei, porque descobri que eu não confiava. E aí escrevi para as minhas superioras dizendo: eu não quero mais sair dessa missão, eu vou assumir. E aí essa irmã permaneceu, construiu o hospital e concluiu sua missão naquele lugar. Santa Faustina, na Escola da Misericórdia, nos ensina a confiar mesmo em Jesus. A confiar verdadeiramente em Jesus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa pensar muito aquilo que a gente diz a Jesus. Sabe por quê? A gente precisa ter cuidado naquilo que a gente diz a Jesus. Por quê? Porque Jesus leva a sério aquilo que a gente diz. Jesus leva a sério aquilo que a gente diz. Então, se eu digo que eu confio nele, ele acredita que eu confio nele. Então, Jesus, ele vai, esperar uma postura da minha autoconfiança nele. Imagine, todos os dias você diz para ele: Jesus, eu confio em vós. Aí quando você entra na tribulação, você se desespera. Você já começa a zombar, você já começa a criticar Deus, você já começa a transferir a culpa para Deus, e aí você já começa a bater em muitas portas, e aí você já começa a buscar respostas em muitas portas, e aí eu vou para esse lugar porque disseram que lá tem resposta, eu vou para esse lugar. Não, é no lugar do coração de Deus, é no coração de Deus o nosso verdadeiro lugar, é lá onde a gente encontra a paz e a misericórdia. Então eu aprendo muito na escola de Santa Faustina, na simplicidade da sua linguagem, porque ela diz exatamente isso: preste atenção no que você está dizendo para Jesus, porque Jesus leva a sério. Se você diz que o ama, ele vai provar esse amor. Se você diz que está pronto para carregar a cruz, Jesus vai colocar a cruz para você carregar. Então a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente diz para Jesus. Santa Faustina diz isso no seu diário. Ela fala na Escola da Misericórdia sobre isso. Então, se você quer se apaixonar pela misericórdia de Deus, conheça a história de Santa Faustina. Conheça a história dessa mulher. Recentemente foi lançado um filme, Amor e Misericórdia. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista, porque transforma a nossa postura de cristãos. A gente olha para essa jovem e percebe a grandeza na simplicidade do amor que ela teve com Jesus, da forma como ela deixou se apaixonar por Jesus. Não é? Quando a gente diz, conheça a história, quando a gente conhece a história dessa mulher, a gente não encontra outra pessoa na vida dela senão Jesus. Quando eu olho para a história de Santa Faustina, eu me encontro com Jesus. E eu me encontro com Jesus misericordioso, que diz: Padre, você precisa ser misericordioso. Você precisa ter um coração de misericórdia. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu não vejo apenas Helena, eu não vejo apenas Faustina, eu vejo Jesus, porque sua vida revela Jesus para nós. Quando a igreja coloca esses homens e essas mulheres, não está dizendo que nós somos idólatras, que adoramos, as imagens de santos e santas. Não, nós adoramos no outro a presença de Jesus que lá está. Aqui está o sentido dos santos na igreja. Nós não adoramos a pessoa de Santa Faustina. Nós olhamos a vida dessa mulher e nós enxergamos a presença atuante. Eu adoro na vida de Santa Faustina a pessoa de Jesus que se faz presente nela. Então, aí nós vamos descobrir o sentido de todos esses elementos preciosos que a igreja nos coloca, e que é para nos ajudar a sermos autênticos na nossa relação com Deus. Ela escreveu um diário, onde ela conta as revelações que ela tinha com Jesus. E nesse diário é onde nós vamos descobrir ali
a Universidade da Misericórdia. E a gente vai traduzindo os passos. O que é necessário para eu ser misericordioso. E aí Santa Faustina vai pontuar os passos que eu tenho que dar, o caminho que eu tenho que fazer para me tornar um apóstolo da misericórdia. E quando eu digo me tornar, não é falar da misericórdia. Jesus não nos chama para falar da misericórdia. Jesus disse para ela: eu te convoquei não para falar especificamente da minha misericórdia, mas primeiro para ser a minha misericórdia. Dentro do carisma da comunidade Filhos Amados do Céu, nós somos movidos por um vínculo espiritual com Santa Faustina, porque nós trazemos para a nossa espiritualidade a misericórdia. O nosso carisma é exatamente esse: levar ao mundo, anunciar ao mundo o amor eterno e misericordioso de Deus. Essa é nossa missão, e Jesus nos deu ela como sinal, para que nós aprendêssemos com ela de que maneira nós seríamos misericordiosos. Então, esta comunidade, ela existe para ser, ou para continuar, o apostolado que foi iniciado em Santa Faustina, que é encantar o mundo com a misericórdia de Deus. Mas esse encantar o mundo com a misericórdia de Deus aparece de maneira muito clara em nossa vida, é na nossa doação. Eu sou da comunidade Filhos Amados do Céu e a minha missão é anunciar a misericórdia de Deus, primeiro com nossa própria vida. Se nós não formos misericordiosos, eu sou da comunidade FAC, mas eu não sou misericordioso lá dentro da minha casa, com minha família, na relação com as pessoas que estão à minha volta, eu não vou ser expressão da misericórdia. Não é aqui dentro da FAC que nós temos que ser misericordiosos, não. Quando eu digo aqui dentro da FAC, aqui dentro desse espaço estrutural, não. Nós devemos ser misericordiosos dentro de nós. E aí nós vamos conseguir ser misericordioso para com o outro. Se eu não for misericordioso para comigo mesmo, eu jamais serei misericordioso para com o outro. Por isso que a misericórdia, ela exige de nós uma preparação. Por isso que Jesus preparou o coração dessa mulher, para que ela entendesse. Porque senão nós vamos falar da misericórdia, mas quando a gente vai para a prática, não tem nada de misericórdia, é tudo palavras, é tudo discurso, é tudo devoção, não tem nada de concreto. Não, nós não somos chamados a experimentar esse tipo de misericórdia. É fazer a mesma coisa que Jesus fala hoje no Evangelho. É encontrar alguém e me sensibilizar. É saber que alguém está precisando e estender a mão. É sentir a dor do outro, é ser solidário, né, com quem precisa. É ser esperança e não condenação na vida das pessoas. A nossa missão como comunidade, na vertente da misericórdia, é ser esperança para a vida das pessoas. E nós estamos hoje, nessa segunda-feira, até estendendo mais a nossa reflexão, porque consideramos que é uma oportunidade que nós temos também de falar para todos os filhos e filhas deste carisma, daqueles que vivem o carisma da comunidade Filhos Amados do Céu, que não podem estar aqui, estão em outras missões fora e têm a oportunidade de escutar hoje sobre a misericórdia de Deus e de que maneira Deus aqui dentro dessa comunidade nos chama a ser misericordiosos. De que maneira o Senhor quer que nós aqui dentro deste carisma sejamos na vida das pessoas. Não tem sentido eu me consagrar nesse carisma se não for para viver essa dinâmica da misericórdia. De um lado nós olhamos e Santa Faustina diz a misericórdia, de outra a gente olha e São Francisco diz, olha a caridade. Então nós nos envolvemos na totalidade que é a misericórdia de Deus, que vai de Faustina, né, até Francisco, e depois entra no processo de sermos ousados em aplicar essa misericórdia na vida das pessoas, de ser loucos, porque se não for louco não consegue ser misericordioso. Se nós não formos loucos,
nós não seremos misericordiosos. E aqui a gente procura viver essa loucura, e eu me consagrei dentro desse carisma, principalmente aqueles que dão a vida para morar internamente dentro dessa comunidade. A qualquer momento, alguém que vive internamente dentro do carisma é mandado para trabalhar, por exemplo, em uma casa de recuperação com dependentes químicos, e conviver com eles 24 horas, e morar com eles, e comer com eles, e sentir a dor deles, né? Então, é viver na carne mesmo a misericórdia de Deus. Não é bonitinho só falando e com o texto na mão. Não, minha gente, a misericórdia de Deus não é isso. A misericórdia de Deus é a cruz impressa na alma. É a cruz impressa na alma. É esse o entendimento da misericórdia de Deus vivida aqui dentro desse carisma, né? É uma loucura mesmo, porque viver da misericórdia ou viver a misericórdia tem que ser louco, né? Quantos testemunhos aqui dentro da comunidade nós temos de pessoas que foram alcançadas pelo amor. Aqui ninguém olha especificamente para a miséria do outro. A gente olha para a esperança e para o desejo que ele tem de reconstruir a sua história. Você quer mudar de vida? Então chegue para cá, porque nós vamos ajudar você a fazer esse caminho. Isso é misericórdia. E nessa noite em que nós celebramos o dia de Santa Faustina, nós queremos pedir a ela, né, juntamente com o seu diretor espiritual, o Padre Miguel Sopoco, que foi beatificado pelo Papa Bento XVI, que é um instrumento também de misericórdia, ele nos ensine a sermos filhos amados do céu. O que é um filho amado do céu? É aquele que na dimensão da sua vida escolheu ofertar a sua vida em favor da misericórdia. Inflamar-se dessa misericórdia, é assim que a gente define um filho amado do céu. Quem é um autêntico filho amado do céu? É aquele que é inflamado pela misericórdia de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.